Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a um som estranho que vem do céu ou sei lá de onde, né? Sons que lembram muitas vezes o som da turbina de um avião ou de um motor ligado. Enfim, vocês vão entender. Espero que estejam todos bem. Se gosta do canal, curte os relatos, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma fuçadinha na loja assombrada. Ok? Vamos lá então começar esses relatos, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, ok? E vamos lá ver essas histórias. Já aconteceu, já adianto que já aconteceu comigo também 2 vezes, com a minha mãe também, depois eu conto. Primeiro relato, barulho de avião. Eu ouço toda noite. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha e assombrados, espero que todos estejam bem. Podem me chamar de fulana. Bem, depois de ouvir o relato O Barulho de Avião, fiquei surpresa ao saber que isso acontece com mais pessoas. E esse é o interessante dos relatos contados aqui, né? Você acha que só aconteceu com você? Aí quando você assiste o Assombrado, você vê que não, isso já aconteceu com outras pessoas também, ou acontece. Então, fiquei surpresa ao saber que isso acontece com mais pessoas. Eu me mudei para uma cidade no interior de Minas Gerais. Eu me mudei para uma cidade do interior de Minas Gerais para a casa do meu padrasto, em 2018, em uma área rural. Até então estava tudo tranquilo. Porém, há uns 3 anos, coincidentemente, no mesmo período em que comecei os meus estudos sobre espiritismo e bruxaria, passei a ouvir um barulho que parece de turbina de avião, todas as noites e madrugadas. Esse som só para ao nascer do sol. O som sempre começa depois que todos em casa já foram dormir, exceto eu, que sempre sofri com insônia e sou a última a pegar no sono. O mais estranho é que o barulho parece vir da janela do meu quarto. Nunca soube descrever muito bem, mas o mais intrigante é que só eu e os meus pets conseguimos ouvi-lo. Quando o barulho começou, o meu cachorrinho, no início, ficava com as orelhas em pé e latia muito pro nada. Com o tempo, ele parece ter se acostumado e hoje já nem liga mais pro som. O curioso é que, apesar dos latidos do meu cãozinho no início, a minha família nunca acordava. Isso me fez perceber que o som sempre aparecia quando todos já estavam dormindo. O barulho vai aumentando aos poucos e às vezes ele para quando alguém acorda para tomar água ou ir ao banheiro. Assim que a pessoa volta para o quarto e adormece de novo, o barulho também retorna, como se fosse feito de propósito para que só eu e os bichos ouvíssemos. Aninha, você que já ouviu esse som, sabe bem como ele é alto e como desaparece tão misteriosamente quanto aparece. Cheguei a perguntar para o meu padrasto se alguém na região estaria usando máquinas pesadas ou se era comum ouvir barulho de avião por lá, mesmo sabendo que não tem nenhum aeroporto por perto, nem em cidades vizinhas. Ele me disse que não. Inclusive afirmou que todos na redondeza são parentes dele e que, se estivessem fazendo alguma obra ou usando algum equipamento grande, ele saberia e até seria chamado para ajudar. A pessoa que contou o relato que me inspirou a escrever aqui levantou a hipótese de que esse fenômeno possa estar relacionado a extraterrestres. Eu não descarto essa possibilidade, pois já tive experiências com os nossos amiguinhos de outros mundos. Inclusive, foi por causa dessas experiências que comecei a estudar e buscar respostas para os fenômenos que sempre aconteceram na minha vida. E vocês, assombradinhos, já passaram por algo parecido? Se sim, por favor, deixem nos comentários. Vou adorar saber que não estou sozinha nessa. Bom, você não está. Sim, já aconteceu comigo. É um barulho... Depois eu conto. Vamos continuar lendo os relatos aqui. No final eu conto o que eu ouvi. Eu já contei em outros relatos, mas quando eu tenho oportunidade eu conto de novo para quem de repente não viu, né? E eu não sei mais em que relato que eu falei, então eu conto de novo. Vamos pro próximo relato. Era mesmo um avião ou não? Então sempre fica essa dúvida, porque o barulho parece, é o que a gente consegue associar à turbina de um avião
sabe? Ou uma máquina ligada, trabalhando, sabe? Só que você não vê nada e é uma coisa muito constante. Ela fica ali um tempão. Então, você não consegue identificar de onde vem. Continuando. Era mesmo um avião ou não? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Há alguns dias eu ouvi um relato no seu canal sobre uns barulhos de motor dentro de casa que não tinham explicação. Pois bem, algo muito parecido aconteceu aqui em casa. Eu vou contar o meu relato e vocês me dizem se eu tô ficando maluca ou se isso tem alguma explicação. Eu moro em São Paulo, em uma parte um pouco afastada do aeroporto, quase na divisa com outra cidade. Aqui dá para ouvir os aviões passando, e às vezes até as paredes tremem por causa disso. Moramos nessa casa há mais de 20 anos, então já estamos super acostumados com esses barulhos. Quem mora perto de aeroportos sabe bem. Começa um barulho de motor, vai aumentando, fica estável por um tempo e depois diminui conforme o avião se afasta. Mas nesse dia foi diferente, Ana e Assombrados. Começamos a ouvir aquele barulho característico de motor de avião. Até aí tudo normal. O som começou a aumentar. Ficou estável, mas aí veio a parte estranha. Ele não foi embora. É o que eu acabei de falar. Dura muito tempo. Ele não foi embora. Eu e minha mãe nos olhamos com os olhos arregalados, porque o barulho continuava. Era como se o avião estivesse parado no céu, sem se mover. Exatamente. O som estava tão intenso que as paredes da casa começaram a tremer. Chegamos a pensar que talvez tivesse ocorrido uma explosão ou algum acidente nas redondezas para causar esse barulho tão forte. A minha mãe e a minha irmã correram para o telhado para ver o que era. Eu não fui porque eu sou medrosa. Mas o barulho já estava começando a diminuir, como se o avião estivesse indo embora. Chegando lá, minha irmã disse que viu uma faísca no céu. Mas a minha mãe, por outro lado, não viu nada. Nos dias seguintes, a minha mãe conversou com algumas vizinhas para perguntar se elas também tinham escutado alguma coisa, mas todas negaram. Ninguém mais ouviu nada. E aí, pessoal? Será que isso tem alguma explicação lógica? Alguém que entende de aviões pode me explicar se foi realmente um avião? O barulho durou pelo menos o dobro do tempo que um avião normalmente leva para passar por aqui. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu também fico pensando se alguém puder explicar, se for um fenômeno do tipo climático, vamos dizer assim. Sabe, por exemplo, quando tá tendo show num lugar e aí o vento vira pro nosso lado, parece que o show tá aqui, assim, do lado de casa, mas o show tá, às vezes, em outra, né? Eu digo em outra cidade porque lá em Laranjal, quando morava lá, às vezes tinha rodeio em Jumirim, né? Que é a cidade ali do lado. E, gente, tinha época que dava pra escutar o show ali, sei lá, tava lá, Sandy Júnior. E eu tava escutando eles até falando com o público, e aí, não sei o que, parecia que tava tipo na rua de trás de casa, e tava na cidade vizinha, mas o vento tava trazendo o som pra cá. Então o que eu quero dizer, se de repente existe algum tipo de fenômeno, alguma coisa que acontece no clima, que faz com que o som perdure, sabe, faz com que o som se mantenha e dê a ilusão de que ele ainda tá lá, mas ele já passou. Eu não sei. Se alguém souber explicar, se existe alguma coisa, explica pra gente, é que a gente quer saber. Muito interessante, mas exatamente isso que ela falou. É um som muito persistente. Parece que o avião fica. Ele não passa, ele fica. Aonde? Não sei. Bom, próximo relato. Barulho de motor de madrugada. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo jóia? Espero que sim. Vim compartilhar uma experiência que vivi com meu namorado no início da pandemia. O meu parceiro mora no Grande ABC, né, no ABC Paulista, e decidi passar um final de semana na casa dele. Isso aconteceu nos primeiros dias da quarentena, quando as noites eram extremamente calmas e as madrugadas se desenrolavam num silêncio profundo, sem as festividades habituais nas redondezas.
Após jantarmos e assistirmos a um filme, caímos no sono. Por volta das 3 da manhã, fui despertada por um estrondo ensurdecedor, como se um avião estivesse sobrevoando a casa. Fiquei quieta por um tempo, tentando ter certeza de que estava realmente acordada e ouvindo corretamente. Sim, o barulho era avassalador, contínuo e parecia não ter fim. Imediatamente acordei meu namorado e perguntei: Amor, que barulho é esse? Ele prestou atenção ao som, ouviu por alguns instantes e confessou que não sabia a origem. Embora ali tenha várias indústrias, incluindo usinas e tal, a casa dele ficava longe dessas áreas industriais. E aí ele sugeriu: Eu moro aqui desde que nasci e nunca percebi esse barulho. Deve ser algum motor das indústrias. O silêncio da cidade agora permite que escutemos esses sons, talvez? E eu pensei comigo: pode ser isso mesmo, né? As fábricas possuem equipamentos enormes e com o silêncio da quarentena, talvez fosse possível ouvir algo que normalmente passaria despercebido. Bom, fiquei um bom tempo escutando aquele zumbido perturbador. O barulho persistiu por mais de 1 hora. Incapaz de voltar a dormir, peguei o celular e comecei a pesquisar na internet. Encontrei várias explicações parecidas com a do meu namorado. Relatos desse tipo de barulho surgiam de diferentes partes do mundo, sugerindo que o silêncio imposto pela quarentena havia tornado esses sons audíveis para as pessoas. O meu aconteceu fora da quarentena. Após algum tempo, o barulho finalmente cessou. Continuei visitando a casa dele, mas nunca mais ouvi aquele som peculiar. Mesmo depois de passar um mês lá, mesmo depois de passar quase um mês lá, logo após um acidente, nunca mais tive esse estranho encontro sonoro. Se fosse algo relacionado às indústrias, com certeza teria escutado novamente, já que elas operam todos os dias. Sinceramente, não faço ideia do que aconteceu naquela noite. Só sei que não parecia ser o típico barulho das indústrias da região. E foi isso, Ana. Agradeço por contar o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Olha lá, mais um. Se você que está vendo esses relatos, esse vídeo aqui, já passou por uma experiência parecida, conta pra gente. É uma reunião de histórias aqui, de experiências, né? Que de repente não é... De repente não é loucura, né? Não tá acontecendo só com você. Acontece com várias pessoas. Mas como saber? Jogando pro mundo aí, sabendo aí. Quem que já teve essa experiência? Conta aí. E se alguém tiver uma explicação também, manda. Próximo relato. O barulho que seguia a chuva. Interessante. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, aqui é a fulana. Queria compartilhar uma experiência que me deixa arrepiada até hoje. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Ok. Bom, eu moro no sul de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena e cheia de montanhas. Desde criança, eu sempre adorei ouvir o som da chuva caindo à noite. Mas nos últimos 2 anos, algo mudou. Sempre que chove forte, por volta das 3 da manhã, ouço um barulho parecido com o de um avião, mas ele não passa. Olha lá. É como se o som estivesse pairando no céu, estacionado. E pior, ele parece seguir a chuva, começando assim que as primeiras gotas caem e parando logo depois que a tempestade acaba. Por isso que eu pergunto a alguém que entende aí se isso é um fenômeno, como que eu posso dizer, atmosférico, né? De repente, sim, passou um avião, mas dependendo das condições atmosféricas, o som permanece. O avião já foi, mas o som permanece por condições climáticas, eu não sei. De repente é uma explicação, mas eu não sei se isso acontece ou não, se é possível ou não. Continuando. No começo pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas o meu cachorro, que dorme dentro do quarto, sempre levanta a cabeça e começa a rosnar baixinho quando o barulho começa. E mais uma vez, só eu e ele ouvimos, como no caso da
primeira moça que nos relatou, né? Minha mãe e os meus irmãos nunca perceberam nada, mesmo quando a casa parece tremer. Então, isso que a casa chega a tremer. Falei com alguns vizinhos sobre isso e um deles mencionou que também ouviu o mesmo barulho durante uma tempestade, mas achou que era só o vento. O mais estranho é que sempre, depois de uma dessas noites, eu sinto um peso no peito, como se algo estivesse me observando enquanto durmo. Eita! Será que o som está ligado à chuva ou a alguma presença que aparece nessas noites? Nossa, isso me lembrou de um outro relato, do não sei o que lá que vem com a chuva. Lembram desse relato? Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou lembrar do título? Mas era alguma coisa que vinha com a chuva. Alguns seres, alguns negócios, não sei o que. Sempre que chovia... Depois eu vou procurar, eu não sei o que lá que vem com a chuva. Bom, se alguém lembrar do que eu tô falando aí, deixa aqui também nos comentários. Bom, eu realmente não sei, mas é aterrorizante. Luz para todos e obrigada por me deixarem compartilhar. Imagine, fique à vontade. Um beijo para você, muito obrigada. Tá vendo como os relatos são muito parecidos? As experiências? Próximo. O motor fantasma sobre o lago. Será que tem relação com a água, né? Alguma coisa assim? Bom. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana e tem um relato estranho que aconteceu comigo e com meu marido. Moramos em uma casa próximo a um lago, a um grande lago, numa cidade no interior de Goiás. É um lugar super calmo e isolado, perfeito para descansar. Ou pelo menos era. Há cerca de 6 meses, começamos a ouvir um barulho muito forte à noite, como se fosse um avião voando baixo. O mais bizarro é que esse som parecia vir diretamente do lago. Nas primeiras vezes, nós dois achamos que era um avião passando, mas o som de turbina nunca ia embora. Ficava estacionado ali, ecoando sobre o lago por uns bons 30 minutos e depois sumia, de repente, como se nada tivesse acontecido. Já tentamos sair de casa para ver se havia algo nos céus, mas nunca vimos nada. Conversei com algumas pessoas da cidade e uma senhora idosa me contou que, há muitos anos, um pequeno avião havia caído no lago. Ninguém sobreviveu e o corpo do piloto nunca foi encontrado. Desde então, dizem que em algumas noites de lua cheia é possível ouvir o barulho do motor do avião que nunca mais saiu do fundo do lago. Será que estamos ouvindo o som de algo que está preso entre o nosso mundo e o outro? Eu não sei, mas depois dessa história, toda vez que o barulho aparece, fico com um medo terrível. Obrigada, Aninha, por contar o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu não sei se teria relação, porque como vocês estão vendo aqui, isso acontece em muitos lugares, com muitas pessoas. E nem em todos os lugares caiu um avião do jeito que aconteceu ali. Então, não sei se seria o fantasma desse avião específico nesse lugar. Porque é um relato que eu já escutei aqui, várias pessoas escutaram em vários lugares. Vamos para o próximo e último relato desta temática sobre sons de turbina de avião. Onde não tem avião, não sei, né? O som que vinha da floresta, e esse é um moço que nos conta. Olá, Aninha, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Sou fulano e hoje vim contar algo que aconteceu comigo e com o meu grupo de amigos no ano passado. Eu juro, foi uma das experiências mais assustadoras que eu já vivi. E até hoje não conseguimos uma explicação para o que aconteceu. Eu e meus amigos somos de uma pequena cidade no Paraná, onde a natureza domina o cenário com montanhas, florestas densas e áreas quase intocadas pelo homem. Desde a adolescência, sempre gostamos de acampar em lugares isolados, longe da civilização. Não tem nada como passar a noite em volta de uma fogueira, contando histórias e rindo até o sono bater. Mas dessa vez, o que era para ser apenas mais uma aventura, acabou virando um pesadelo. Naquela ocasião, decidimos explorar uma área um pouco mais remota, próxima a uma floresta densa e longe de qualquer estrada.
O lugar era perfeito, parecia até saído de um filme. Árvores altíssimas cercando uma clareira onde poderíamos montar as nossas barracas, um riacho cristalino correndo perto e o silêncio absoluto da natureza. Chegamos lá no final da tarde, com tempo suficiente para montar o acampamento e nos preparar para a noite. Enquanto armávamos as barracas, eu reparei que o silêncio ali era diferente. A natureza tem o seu próprio som, né? O vento passando pelas árvores, os grilos cantando, os pássaros indo para os seus ninhos ao entardecer. Mas naquele lugar, a sensação era de uma calma exagerada. Quase como se o ambiente estivesse segurando a respiração. Comentei isso com os outros, mas riram, dizendo que era só a minha imaginação. Depois que tudo estava pronto, acendemos a fogueira e começamos a conversar. Éramos 5 ao todo. Eu, o João, a Letícia, o Lucas e o Pedro. Ficamos em volta do fogo, contando histórias, brincando e comendo os lanches que havíamos trazido. Ou que havíamos levado, enfim. A noite estava perfeita, céu limpo e estrelado, sem sinal de chuva ou qualquer mau tempo. A temperatura estava amena e não parecia haver nada de errado. Lá pelas 2 da manhã, o sono já estava batendo e começamos a nos preparar para dormir. Foi nesse momento que tudo começou a ficar estranho. Estávamos quase entrando nas barracas quando ouvimos um barulho muito alto. No início parecia algo distante, quase como um rugido abafado. Olhei para os outros esperando que alguém soubesse o que era, mas todos tinham a mesma expressão confusa no rosto. O som foi ficando mais alto e mais claro, como se estivesse se aproximando de nós. Parecia o som de uma turbina de avião. Só que não havia nenhum avião. O detalhe mais perturbador era que o som não vinha do céu, mas da floresta. Era como se algo gigantesco estivesse se movendo por entre as árvores. Nós nos entreolhamos e dava para ver o medo nos olhos de cada um. Naquele momento, não sabíamos o que fazer. Correr para a floresta não era uma opção, e ficar parados parecia uma péssima ideia. Enquanto o barulho crescia, pude sentir o chão tremer de leve. Não era como um terremoto, mas um tremor sutil, como se algo enorme estivesse se movendo ali perto. A Letícia agarrou o braço do João e eu podia ver o pânico começando a se espalhar no grupo. Ninguém falava nada, mas a tensão estava evidente. O som continuou por mais alguns minutos. Era intenso e parecia que a qualquer momento algo ia aparecer entre as árvores. Nós ficamos parados, com o coração disparado, esperando que o pior acontecesse. Só que de repente, tão rápido quanto começou, o som parou. Simplesmente desapareceu no ar, como se nunca tivesse existido. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ficamos todos ali, atônitos, sem saber o que fazer. Era como se o tempo tivesse parado. Até os sons da natureza, que antes eram quase inexistentes, pareciam ter voltado um pouco. Mas ainda assim, tudo parecia anormal. Ninguém se mexeu por alguns minutos, esperando que o som voltasse ou que alguma explicação surgisse, mas nada aconteceu. Eu finalmente tomei coragem e disse: "Vocês ouviram isso, né?" Todos concordaram, ainda assustados. Decidimos não discutir mais naquela noite. Entramos nas barracas e tentamos dormir, mas é claro, ninguém conseguiu fechar os olhos direito. Cada pequeno som da floresta fazia com que os nossos corações acelerassem, esperando que o barulho inexplicável retornasse. Felizmente, a noite passou sem mais incidentes, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu. No dia seguinte, ao amanhecer, desmontamos o acampamento o mais rápido possível. Ninguém falou muito durante a manhã. Estávamos todos ansiosos para deixar aquele lugar. Assim que voltamos à cidade, fui direto falar com meu avô, que cresceu na região e conhece bem as histórias locais. Quando contei o que aconteceu, ele ficou pensativo por um tempo. "Vocês não foram os primeiros a ouvir esse som", ele disse, depois de um longo silêncio.
Há décadas, pessoas que acampam perto dessa floresta relatam ouvir algo parecido com o som de uma turbina ou um motor. Nunca ninguém viu nada, mas há quem diga que há algo preso ali nas profundezas da mata. Bom, segundo ele, o som pode ser o eco de algo que aconteceu no passado, um tipo de manifestação que permanece presa naquele lugar, repetindo-se ao longo do tempo, tipo uma impressão. Ana, até hoje não tenho resposta. O que sei é que desde então nunca mais quis acampar naquele lugar. O simples pensamento de ouvir aquele som de novo já me dá arrepios. E mesmo agora, enquanto conto essa história para vocês, sinto como se algo estivesse me observando. Espero que a minha história tenha intrigado vocês, assombrados. E Ana, obrigado por contar o meu relato. E cuidado onde decidem acampar. Não precisa acampar não, tava no quintal de casa, escutei a mesma coisa. Então vamos lá. Obrigada por enviar o seu relato. Então, até o momento em que você escuta, você tem apenas a sua experiência ou a experiência de locais, como no caso do seu avô aí que falou na floresta, ou aquele outro que a moça falou, caiu um avião aqui. Então, até o momento, vocês sabiam só disso, que vocês ouviram ali. Agora, a partir do momento que a gente sabe, que nem aqui no canal, que isso já aconteceu com várias pessoas, em vários locais, em vários tempos, histórias muito parecidas, eu já não penso mais em algo local como um fantasma. Um avião que passou, um negócio assim, que ficou como um fantasma no local. Eu acho que é outra coisa. Agora sim eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu vou ficar até de pé. Não vou não, só vou ajeitar minha perninha aqui. O que aconteceu comigo... Agora a gente vai perdendo, né, a história, assim. Mas eu lembro que o Vitório era pequenininho, se não me engano. Eu tava dando mamar pra ele no quarto. E tava escutando. Comecei a escutar esse barulho alto, suficiente, que eu estava dentro do quarto, janela fechada. E acho que o Matheus tava escutando música, alguma coisa assim. E ainda assim eu escutava o barulho. Era muito alto. Só que eu falei, sei lá, um barulho aí, né? E já era, tipo... 1h da manhã, mais ou menos. E aí escutei. Eu falei, o negócio não para? Né? Falei, vou lá fora ver o que é. Fui lá fora, uns 20 minutos depois de estar escutando, ou que eu reparei que esse barulho tinha começado. E não consegui identificar a fonte. Porque era esse horário aí, perto das 2 da manhã. Era um barulho, como as pessoas relataram, parecido com a turbina de um avião ou uma máquina ligada. Aí primeiro eu pensei, tá um avião, mas é aquela coisa, o avião faz o barulho, ele passa por cima e o barulho vai embora junto, né? Porque o avião passa, né? Pensei, helicóptero? Mas também não era bem o som de um helicóptero, era de um avião. Talvez até aqueles aviõezinhos assim, tipo, sabe? Mas avião passa, gente. Por mais que ele fique dando voltas, você escuta ele dar volta. Porque aqui tem muito desses aviões. Tem aeroporto aqui em Rio Preto, né? E tem esses aviõezinhos aí que eles passam de noite também. Aqui eu também já ouvi. Mas você identifica, você escuta. Inclusive eu já vi lá, né? Na outra casa, enfim. Fazia passava, só que ele vai, ele volta. E uma hora vai embora. Só que esse som é constante, no mesmo lugar que você não sabe identificar de onde vem. Parece que ele vem do nada. Aí eu pensei, será que tem alguma máquina trabalhando nos terrenos aí de trás? Porque tava abrindo um loteamento. Mas o loteamento tava parado há muito tempo. E eu falei, mas puta merda, não pode falar. Mas caramba, vamos botar uma máquina pra trabalhar 2 horas da manhã? E aquilo lá não fazia sentido, sabe? E... Aí eu da primeira ou da segunda vez, eu peguei o celular pra gravar. Eu cheguei a gravar um pouco, porque eu queria mostrar pro meu irmão. E no que eu comecei a gravar, tipo, liguei a câmera, acho que ainda, pra pegar o som. Pegou um pouco e depois aí ele já acabou. E é como se desligasse uma máquina na hora que ele acabou, né? Tava lá, fez até esse e terminou. Mas olha, eu digo que ele ficou cerca de 1 hora. Mais ou menos 1 hora esse som. Ali em cima, de casa, não sei. Parecia que tá, sabe, vinha do céu, do nada. Até comentei com a minha mãe.
E foi por 2 vezes que esse som aconteceu, que eu fui lá fora. Na segunda vez já fiquei cabreira. Eu falei, esse som aqui que vem do nada, que não é avião, não é helicóptero, não é máquina, vem não sei da onde. Porque dentro do quintal de casa também não tem como olhar muito. Mas, cara, 1 hora olhando pra cima, não aparecer nada. Nada, nenhuma fonte. E é uma coisa isolada. Se fosse uma fábrica, ou mesmo uma máquina trabalhando a máquina trabalha um dia só ali, ou na outra noite ela viria, ou durante o dia mesmo, porque é um som alto. É bem alto. Eu não lembro se eu cheguei a perguntar para algum vizinho. Se ouviu também, não sei. Então foi 2 vezes que eu ouvi aqui em Rio Preto, no quintal de casa. E aí minha mãe também disse que uma vez ela escutou, era também por volta, e é de noite, né, gente, de madrugada. Só que ela escutou, parece como se fosse um trovão. Imagina, brum, aquele som de trovão. De início, ela pensou, um trovão. Só que o trovão não acabava nunca. Nunca. E aquilo perdurou, aquele som. Eu falei, ela chegou a abrir a janela, ir lá fora, pra ver de onde que vinha aquilo. Mas, se não me engano, não tinha nem nuvem de chuva, não era nem... Tipo, não tava nem sinalizando que ia chover, alguma coisa. Mas era como o barulho de um trovão infinito. Que ficou ali, ó, um tempão com esse som, que não acabava mais. Então, esses barulhos, várias pessoas escutaram e a gente não tem explicação. É algo extraterrestre? Alguns dizem. Eu não sei se é esse mesmo som, mas no mundo inteiro as pessoas ouvem. Alguns dizem, trazem aquele lance de que são as trombetas do apocalipse sendo tocadas. Eu não sei se é algum fenômeno natural até assim, né? Como eu disse aqui. Se tem alguma coisa a ver com algo, sei lá, extraterrestre. Será que é alguma nave que baixa por aqui? Mas você fala, a nave tem o poder de ser invisível, mas não abafa o som? Poxa, se consegue ser invisível, seja silenciosa também, né? Já que quer ficar passar despercebido. Se ela consegue ficar invisível, acho que é mais difícil ficar invisível do que silencioso. Por que ia fazer barulho, então? Se é uma nave extraterrestre invisível. Com motor de Fusca. Tecnologia de invisibilidade de Elon Musk, mas com motor do Fusca. Então, não sei o que é isso. Ai, tem um outro, me fugiu agora. Ai, como que é? HAARP? Né? Tem todas aquelas conspirações. A verdade não. Fato é que ouvimos. O que é, não sabemos. Se alguém tiver explicação, por favor, tragam as hipóteses, as teorias, a gente quer ouvir. E se você já teve uma experiência com um som desse tipo, você viu que é muito parecido para todo mundo, envie o seu relato. Acontece na floresta, acontece em lagos, chuva, principalmente à noite, de madrugada. Não sei se só, mas principalmente pelo que a gente viu aqui. É esse tal desse som. Mande o seu relato. Deixe seu comentário sempre com respeito, por favor. E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.